Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Nós vamos agora, então, para as completas na página leitura, né? Na página 247, que, na verdade, as completas acabaram de começar no vídeo A Deus em Meu Auxílio. É o único horário que é diferente, né? Os outros horários sempre começam o hino, tudo no livrão. Só esse que é diferente. Antífona. Dá-nos teu socorro para nos livrares da tribulação.
Salmo 107, versículos 8 a 14. Deus falou pelo seu santo: eu me alegrarei, eu dividirei os campos de Siquém e repartirei o vale das tendas. Meu é Galaade e meu é Manassés, e Efraim é o que me tem a cabeça. Judá será meu rei, Moabe é o vaso da minha esperança. Eu me avançarei até Idumeia e a meterei debaixo dos pés. Os estrangeiros se tornarão meus amigos. Quem é o que me conduzirá à cidade fortificada? Quem é o que me conduzirá a Idumeia? Não serás tu, ó Deus, que nos lançaste de ti, e não sairás tu, ó Deus, à testa dos nossos exércitos. Dá-nos teu socorro para nos livrares da tribulação, porque em vão espera alguém a sua salvação da parte do homem. Em Deus é que nós faremos ações de virtude e de coragem, e Ele mesmo reduzirá a nada os nossos inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-nos, Senhor, o seu socorro para nos livrares da tribulação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje mesmo Jorge Mário Bergoglio disse que nós estamos em guerra. Mais uma vez, ele insiste na ideia: nós estamos em guerra, o mundo está em guerra e a Terceira Guerra Mundial já começou, e essa conversa começou também antes da pandemia. Antes da pandemia ele já dizia isso. E às vezes, quando as pessoas aqui, que nós infelizmente não admiramos nem um pouco, não é mesmo? Quando pessoas assim falam certas coisas, a gente deve levar mais a sério do que simplesmente dizer: oh, que besteira, não sabe o que está falando. Vamos levar a sério as coisas, porque são pessoas com contatos demais com o anticristo, gente envolvida com nova ordem mundial, que sabe muito melhor o que está acontecendo do que nós. Então, gente assim, quando fala nós estamos em guerra, bom, nós estamos em guerra. E assim, a gente vê guerras localizadas no mundo, potencialmente perigosas para serem desculpa para virar uma Terceira Guerra Mundial, claro, mas nós vemos também aí que existe uma guerra mesmo aberta da nova ordem mundial do anticristo contra a humanidade, só que essa guerra ela é aberta de um lado, mas velada do outro. Não é a guerra convencional, é uma guerra entre outros moldes, sob outros moldes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter em mente que a marcha dos exércitos, como era aqui no tempo do salmista, um exército contra o outro e estratégias de guerra, tudo isso simplesmente ficou no passado. Hoje é muito diferente. A guerra da nova ordem mundial contra a humanidade não tem nada a ver com essa convencional que nós conhecemos. Eu poderia até dizer que a guerra convencional que nós vimos aí em filmes, etc., de Segunda Guerra Mundial, isso hoje em dia já nem existe mais. Porque hoje você tem drones, você tem equipamento, se for uma guerra física, mas você também, além de tudo isso, você tem guerra bacteriológica, você tem existe tanto recurso tecnológico para destruir nações que simplesmente faria se envergonhar do melhor dos generais de qualquer um dos lados da Segunda Guerra Mundial, seja dos aliados ou dos nazistas, com certeza ficaria envergonhado e babando: oh, se eu tivesse essas armas no meu tempo teria sido diferente. Então é isso, nós precisamos entender que quando o professor Emílio aqui fala de guerra, não é botar um fuzil nas costas e sair por aí cavando trincheira, não é isso que o professor Emílio está falando. O professor Emílio, quando fala do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, não é todo mundo fardado, capacete na cabeça, seja lá de que cor for, não é isso, e bota, coturno até o joelho, não é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de guerra, é guerra espiritual. Guerra espiritual, porque são demônios contra nós, querendo nos perder, nos arrastar para que a gente não faça a nossa missão, querendo acabar com cada um de nós, para que a gente pare de rezar contra eles. Enquanto nós estivermos rezando, enquanto nós estivermos com o terço na mão, fazendo jejum, penitência, oração, e intercedendo pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, fazendo reparação, tudo isso atrapalha os planos do demônio, é isso. É aí que nós estamos chegando. Só que não é aquela guerra que simplesmente, bom, cada país está na sua, mas aí tem o campo de batalha, eles cavam trincheiras e aí consegue. Ah, se fosse assim, né? Se fosse assim, talvez não fosse tão cruel como é. Porque é uma guerra à sua volta, só que é uma guerra invisível que você não vê. É uma guerra aí justamente dos demônios contra você, e seu anjo da guarda batalhando do outro lado, São Miguel Arcanjo também. Não é fácil. É um outro sistema
Não é, a gente fala guerra, fala batalha, mas não nesse sistema de filme convencional que você está acostumado a ver. Ninguém vai se vestir de exército aqui e nem vai sair com arma nenhuma na mão, a não ser o terço e a fé no coração. Essas são nossas armas. Então, nos tempos que são os últimos, é totalmente diferente. Ninguém aqui vai se armar e sair no exército lutando aí pela fé, pela libertação do Papa, como já foi antigamente, não é mais isso. São os tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. É muito diferente, é totalmente diferente, é tudo diferente, completamente. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque filmes há aí que fazem toda aquela celeuma das batalhas, aí a garotada já começa, eu vou ser cruzado, eu vou ser aí, como é que é o outro lá? Eu vou ser templário, e aí tem gente que até se veste assim, e vai na Europa lá, aquele pessoal para defender a missa tridentina, se vestindo de um monte de coisa de cavaleiros, e eles então põem aquelas roupas medievais, e fazem aquelas procissões, passeatas, caminhadas, vai saber como é que chama aquele negócio, e depois então, chegam todos lá e assistem uma missa, vencemos. Tudo aí é exatamente o que São Paulo disse, que ia chegar o tempo que as pessoas não iam suportar essa doutrina e iam preferir a fantasia. Exatamente isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter cuidado para ter discernimento sobre a batalha, Senhor dos Exércitos, mas então entenda hoje, transporte isso para hoje, quando você escuta isso do salmista, transporte isso para hoje. Você que está com a gente há mais tempo, nós já estudamos 2 vezes o livro do Apocalipse. Nós sabemos que essa gente revolucionária virá inclusive contra nós, com poderio militar, mas só que nós não somos militares e o nosso exército é espiritual, tem que ter cuidado com isso. A batalha é espiritual. O que acontece depois é por causa da batalha espiritual. Mas a batalha principal, o que realmente está acontecendo, é a batalha dos demônios contra os filhos de Deus. É isso que realmente está acontecendo, porque ele não pode lutar contra Deus, então luta contra nós. E mesmo assim, só o que o Senhor permite que ele faça, porque se o Senhor permitisse, carta branca, ver o que você quer fazer e pode fazer, nós já estaríamos sido destruídos. É que o Senhor nos sustenta, ele nos segura. E nós rezamos. Então, as trincheiras são outras. A grande trincheira dessa batalha, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso coração. É a nossa fé. O grande território que o demônio quer tomar não são territórios assim, terras, rios, reservatórios de combustível, como numa guerra convencional. Não é uma guerra territorial física. Ele quer o nosso coração. E também não estamos falando do nosso coração físico, estamos falando do espiritual. Você entende? Então veja bem, quando eu falar guerra aqui, quando eu estiver falando de batalha espiritual, de guerra espiritual, é nesse sentido que nós estamos dizendo. Não no sentido da pessoa sair por aí amanhã ou depois, resolve arrumar uma arma e sair com o professor Emílio e falar, o professor Emílio não falou nada disso, parou, não é nada disso. Eu sempre estou falando que a nossa arma é o terço na mão, a fé no coração e o joelho no chão. Dá até rima, né? Bonitinho, né? Sempre estou falando isso. Então vamos ter muito cuidado para a gente não confundir com aqueles filmes heróicos, maravilhosos, onde as pessoas iam defender a fé, e eles saíam em batalha, e nossa, se eu pudesse eu estava lá também. Não estava não. Você pensa que é assim, Você pensa que aquelas espadas lá da Idade Média é para qualquer um, fracote, segurar? Não é assim não, que lá pesa para chuchu. O sujeito vai levantar, o Davi não conseguiu nem ficar com a armadura do rei Saul. E eu não estou desmerecendo o rei Davi, não, que vai ser rei depois, não estou desmerecendo. Mas aquilo lá é para pessoas treinadas, homens fortes e treinados para a batalha, não é o nosso caso, imagina. Faz diferença nenhuma isso. Agora, o terço na mão faz uma diferença imensa. Aí esse realmente faz uma diferença enorme. Então vamos separar as coisas para que a gente não comece a fantasiar aí aquelas coisas todas de filme que nós temos na cabeça, para evitar que a gente simplesmente se distraia e acabe entendendo tudo errado das pregações, e ao invés de ir para frente na fé, a gente na verdade volte para trás. Tome cuidado com isso. Um esclarecimento importante, para que as pessoas entendam o que o professor Emílio está pregando. Eu estou falando o que as Sagradas Escrituras falam, é batalha espiritual, que as
que as profecias reconhecidas pela Santa Igreja dizem. É a batalha espiritual, é espiritual. Professor, mas o senhor falou que vai ter guerra civil aí, tem grande chance, é profecia para o nosso país. Terceira Guerra Mundial, bom, também é profecia aprovada pela Igreja. Mas não é disso que nós estamos falando, isso é consequência, isso é só consequência. Estamos falando da batalha espiritual. Enquanto essas pessoas vão lutar em guerra por aí, nós vamos ficar na nossa guerra, que é a guerra espiritual com o tercinho na mão, fazendo diferença na batalha espiritual. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, e foi para isso que nós fomos chamados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confunda seu chamado, por favor. Não confunda as coisas, os tempos são outros, são os últimos. Leitura do segundo livro de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Saiba, pois, isto, que nos últimos dias virão tempos perigosos. Haverá homens amantes de si mesmos, cobiçosos, altivos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, malvados, sem afeição, sem paz, caluniadores de nenhuma temperança, desumanos, inimigos dos bons, traidores, insolentes, orgulhosos e amigos dos deleites do que de Deus, tendo por certo uma aparência de piedade, porém negando a virtude dela. Foge também desses tais, porque deste número são os que entram pelas casas e levam cativas mulherzinhas carregadas de pecado, as quais são arrastadas de diversas paixões, sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens corrompidos de coração, réprobos acerca da fé. Mas eles não irão com o seu progresso avante, porque se fará manifesta a todos a sua incipiência, como também se fez a daqueles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós conhecemos gente assim? Será que nós conhecemos homens amantes de si mesmo, cobiçosos, altivos, soberbos? É só entrar na internet. Só entrar na internet e faz uma postagem religiosa para você ver como já começa. Né? Fala, por exemplo, que o Papa é o Bento XVI, que ele foi morto e está no céu, é São Bento XVI, para você ver assim, a soberba, né? Essas pessoas altivas, blasfemas, desobedientes. Só você entrar na internet e começar a falar a verdade para você ver a chuva de pancada que vem em cima de você. Não precisa nem falar com a pessoa pessoalmente. Aliás, na internet é que nem álcool, né? Diz que a pessoa toma álcool e fica valente, né? Toma um copo de cerveja, um copo de pinga, 2 e fica valente. Tem a fase que o cara fica valente e depois fica chorão, né? Segundo dizem aí. Eu não sei porque eu não sou de beber, mas quem é especializado nisso aí conhece. Aí então, olha só, ingratos, malvados, desobedientes a seus pais, sem afeição, sem paz, caluniadores, o que mais tem é isso? Hoje mesmo tivemos um ataque de um caluniador aqui, né, enquanto nós estávamos rezando o terço, nós estávamos rezando o terço. A pessoa não respeita nem o Santo Terço. Estava rezando o terço, foi na TV Nossa Senhora de Fátima. Vocês não viram aqui na paróquia Sagrada Face de Tours, mas foi na TV Nossa Senhora de Fátima no YouTube. Deve ser moleque, né? Aquela criançada que entra, berçário maternal, falando um monte de abobrinha. O cara é tão covarde que não tem foto e nem o nome dele no perfil. É um nome genérico. Então, conclusão da história. A covardia é essa, a internet propicia isso. A internet propicia a pessoa ser covarde, ela se esconder atrás de, às vezes, uma foto falsa e outras vezes nem foto não tem, que esse nem foto não tinha. É só a letra do primeiro nome do canal dele fracassado que não tem nenhum inscrito. Então, quer dizer, você está entendendo? É fácil a pessoa falar um monte de coisa porque tem uma sensação na internet de impunidade. Uma sensação falsa, porque muita gente já tomou processo porque está falando bobagem na internet aí, caluniando os outros. E teve que pagar a indenização. Então, olha os caluniadores aí, ó. De nenhuma temperança, desumanos, inimigos dos bons. Você não conhece gente assim? Bastou você ser de Deus, ser bom, arrumou um monte de inimigos. Quase nenhum amigo. Provavelmente até nenhum, mas inimigos aos montes. Amigos só aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours, que o Senhor que reuniu, né? A família Sagrada Face, uns para rezarem pelos outros. Mas aqui, ó, nesse meio virtual que nós estamos, só inimigos dos bons e mesmo na vida real aí, que essa é a vida virtual, né? Mas na vida real a mesma coisa. Traidores, insolentes, orgulhosos e mais amigos dos deleites do que de Deus.
Quanta gente nós conhecemos assim? Gente dessas missas em latim aí, que usam o santo nome do Senhor para parecer santos, pessoas escolhidas, maravilhosas, mas a soberba já mostra que eles não são nada disso. Porque não pode uma pessoa soberba ser escolhida pelo Senhor, isso não é verdade, isso não bate, isso simplesmente não dá certo. O Senhor não chama a gente assim. O Senhor chama os humildes, as pessoas que estão aí, que prometem na caminhada da humildade. Não dá para ser soberbo diante do Senhor. Vai fazer o quê? O que o fariseu fez lá na confissão. Muito obrigado, porque ela só que nem esses adúlteros, ladrões, que nem aquele publicano lá, de decepção. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só quanta gente para você se desviar do caminho deles. Foge desses que têm aparência de piedade, porém negam a virtude dela, fuja dessas pessoas. Parece que estão aí dentro da religião, com os dois pés dentro da religião, mas não podiam estar mais fora. Gente fiel fake, infiel, né? Mas é fiel fake, você olhando parece que é fiel, não. E ele se esforça, ela se esforça para parecer assim, a pessoa mais fiel da paróquia, não é nada disso. Né? Não falando da paróquia geral, né? É uma forma de dizer, não é na nossa paróquia, tá? Então é isso, na paróquia, na sua ex-paróquia que eu estou falando. Então a pessoa se esforça ao máximo para parecer o máximo. Oh, como é piedosa. Olha, tivemos julgamento aí de Santa Brígida, um dos julgamentos que ela assistiu, ela viu vários, Jesus mostrou vários. Era um comerciante, o homem tinha fama de ser piedoso, fazia caridade, pagava o dízimo com rigor também, ajudava as pessoas. O homem parecia muito piedoso, as pessoas na cidade tinham-no em assim, alta conta. Aí foi ser julgado e ia para o inferno, pelos pecados dele, inclusive pecados de sensualidade que tanto ferem a Deus. E o que salvou esse homem de ir para o inferno foi a devoção que ele tinha a Nossa Senhora, e na hora da morte ele suplicar a Nossa Senhora que o ajudasse, que o protegesse, porque sem isso ele ia para o inferno. E, no entanto, parecia uma pessoa piedosa. Está cheio de gente que parecia piedosa, mas está no inferno, gente. Parecer piedoso para os homens, isso é fácil. Quanta gente não parece aí fazendo, né, gente da mídia que aparece fazendo caridade, quando você vai ver é só para não pagar imposto. Tem um monte de jogada que essa gente faz, jogada de marketing também, a primeira que eles fazem é a mais óbvia. E vá saber quantas jogadas com imposto de renda e por aí vai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos cuidar da nossa conversão, vamos ser humildes diante do Senhor e nos afastar desse tipo de pessoa. Não fique aí admirando esse tipo de gente, não. Porque eles fazem isso para ser admirados, claro, né? E depois você vai ter a péssima, pode ter, né? Você pode ter a péssima surpresa de ver essa pessoa no inferno, porque você foi junto. Cuidado, hein? Cuidado, gente, nós não estamos salvos, não. Nós estamos no caminho, mas ninguém aqui pode botar a estrelinha no peito salvo. Não, deixa só para a turma da missa em latim, tem uns que fazem isso. Aí você deixa para eles, para nós não, a gente sabe que é dureza, a gente tem os pés no chão, sem fantasia. A gente sabe que é até o último segundo da vida, ou até o último segundo antes dos anjos virem buscar a gente e levar na frente de Jesus. Porque nós seremos levados sim, mas depois que passar tudo que tem a acontecer. Aí na hora do julgamento, do juízo final, pega a gente aqui e leva na frente de Jesus. E aí é que a porca torce o rabo. Nós estaremos do lado direito do Senhor ou esquerdo? O que os anjos vão fazer conosco? O que é que na verdade nós estamos merecendo? Se fosse hoje, a gente merecia estar do lado direito? Então, cuidado com essas pessoas. São pessoas perigosas, que virão em tempos perigosos. Nos últimos dias virão tempos perigosos. São tempos perigosos. De padre de batina que chega na internet e parece uma pessoa santa e está ensinando errado, relativizado. De gente que diz que é padre e está ensinando totalmente errado. É assim, gente. E está fazendo o quê? Levando o rebanho para o inferno, né? Padre Pio dizia que um bom padre leva muitos fiéis para o céu, mas um mau padre leva muitos fiéis para o inferno. Vão seguir o que o padre está falando, ele vai e eles vão junto. Então é um tempo muito difícil. É um tempo que temos que nos afastar desses homens corrompidos de coração, réprobos acerca da fé. Eles não irão com o seu progresso avante,
Porque se fará manifesta toda sua incipiência, como também se fez a daqueles. Claro, né? Na frente do Senhor, todo mundo vai saber do nosso pecado. A hora do juízo, você olha para o mundo, está todo mundo, o mundo inteiro está aqui. Uau! Que multidões. Né? Uau! E todo mundo está sabendo do seu pecado também. Vai ser uma beleza, né? Não, porque normalmente, né? Pelo menos era. Hoje em dia não, né? Tem gente que já faz pecado público, ainda filma, né? Agora, outros não. Outros, muita gente é mais discreto. Peca, assim, em segredo, para ninguém ficar sabendo, né? A pessoa peca em segredo e aí o resultado da história qual que é? O resultado é que na hora H, lá na hora do julgamento, todo mundo vai ficar sabendo. Tudo que o Senhor sabe, nós vamos ficar sabendo também a respeito dos pecados de todos. E todos vão ficar sabendo dos nossos. Que vergonha. Então é bom a gente se corrigir, né? Porque a gente vai ser exposto, já estamos expostos na frente do Senhor, diante do Senhor estaremos expostos diante do mundo inteiro. Não vai ser uma experiência boa. Vamos corrigir o nosso comportamento, vamos corrigir o nosso coração, vamos nos converter, a luta é grande, é difícil. Não vai ser a gente se ficar sentado no mesmo lugar debaixo da sombra onde é confortável que vai converter o coração de ninguém, não. É realmente pegar a cruz e morro acima. Cansou, para um pouquinho para descansar e morro acima. É assim que é. É sofrido, mas a recompensa é imensa, a recompensa é infinita, a recompensa é infinitamente grande, a recompensa de estar com Jesus para sempre no céu, depois da Jerusalém Celeste, não tem preço, isso não tem preço. Nada que você possa passar aqui de sacrifício, de dor, de prantos, nada que você possa passar aqui se compara a tudo que você vai receber depois estando perto do Senhor. Toda a alegria que será para sempre estar junto com o Senhor, com Nossa Senhora, com os santos, pensou? Você andando no céu, lá onde São Pedro, uau! E por aí vai, né? Seus santos de devoção, Santos Pedito ali, uau! Certo? Então isso não tem preço. Isso não tem preço, não tem nada que você possa... Não, eu mereci porque eu passei por isso, gente. O Senhor está vendo o nosso esforço, né? Muito mais o nosso esforço que já gera merecimento. Foi o que ele disse para Santa Faustina, nós vamos ver isso ainda às 10:03 no texto da misericórdia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com esse tipo de pessoa e vamos cuidar também seriamente da nossa conversão, levar a sério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence,
sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.